Olá, aqui é a Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 4 de março, dia 63. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra de Deus. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento. E na autoridade do nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Te convido também a compartilhar esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24, 14. Antigo Testamento, Números capítulo 2, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. O Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 64.600. E junto a ele acampará a tribo de Isacar e Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Isacar. E seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, estará para o lado do sul, e Elissur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Rubem. E o seu exército, segundo o censo, foram de 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Rubem foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. Seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas,
e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan, e o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Asser. Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Asser. O seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naphtali. O seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E esses marcharão no último lugar segundo os seus estandartes. São estes que foram contados nos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. São estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. São estes os montes dos filhos de Arão, primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará aos levitas, a Arão e a seus filhos, e todos os filhos de Israel, os levitas, são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e os filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximará será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. Os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, Issar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Musi. São essas as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson, a família de Libinitas e dos Simeitas. São essas famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles forem contados, cada um nominalmente,
De um mês para cima foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eleazar, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio e o acortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é família dos Anramitas, e dos Izarritas, e dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens de idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham o seu encargo no santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, o acortinato, os utensílios do santuário com que ministram o cortinato, e todo serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos de santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos que foram contados, os levitas, contados por Moisés e Arão, por mandato do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima. Separa os levitas para mim, eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em um lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate de 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro dos resgates dos que se excederam os que foram resgatados pelos levitas. Os primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 kg de prata, segundo o peso padrão do santuário.
E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Marcos capítulo 11, versículo 27. Então regressaram para Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram para seu encontro e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Então por que não acreditam nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente o profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois assentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes o enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Estava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Vocês ainda não leram este trecho da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. E procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Salmos 47, versículo 1. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batam palmas, todos os povos. Aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei.
cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Provérbios capítulo 10, versículo 24 e 25. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com os irmãos e as irmãs, para que possamos expandir o Evangelho do Senhor por todas as nações. Mateus 24:14. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família, e até amanhã.